Pri, boa noite. Como você está? Minha parceira de todas de todas as lives, graças a maioria delas, né? Para mim é uma honra ter você aqui. Tudo bem com você? Boa noite. Que o Senhor nessa noite transborde sobre cada um de nós, né? O Elton, seja bem-vindo. Eu estou bem, graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo, né? Vou esperar o pessoal entrar. Ale, você aqui. Ah, você assistiu, Pri, a live? Que legal. Isso aqui é obra da Ale, né? Porque ela me chamou para fazer uma live no Facebook e eu nunca tinha feito. Eu não sabia nem mexer. Ela que foi me ensinando como é que funcionava. Mas foi muito bom para mim. Eu sei que as pessoas receberam. E eu quero estar lá. Toda segunda-feira eu quero ver se eu faço live no Facebook. Porque... Ale, boa noite, Andréia. Porque eu creio, Pri, que o Facebook é uma terra, né? Onde tem pessoas, é uma terra fértil. O Espírito Santo tem falado isso comigo. Hoje eu falei com o Espírito Santo. Falei, Senhor, parece que o Facebook, assim, já passou. Aí o Espírito Santo falou comigo. Onde tem gente, é uma terra fértil. Né? Onde tem pessoas, é uma terra fértil. Porque Jesus, ele morreu por pessoas. Jesus... Se você observar, o maior valor de Jesus sempre foi pessoas, né? Então, onde o Senhor quer ir, eu quero também. Onde o Senhor estiver, nós estamos, né? Então, é tremendo o que o Espírito Santo faz. Ontem eu falei isso lá, você deve ter ouvido, Pri, que foi uma revelação quando a Ale abriu a boca lá e soltou algo tremendo lá, sobre a questão de um falar... outro compartilhar a mensagem, porque nem todo mundo tem o dom de falar, tem facilidade para falar em público, mas isso não significa que você não possa se expressar de outra forma, que você não possa transbordar de outra forma, né? Porque nós somos um corpo e nós trabalhamos para uma única cabeça, nós somos conduzidos por um único cabeça. Então... o Senhor é lindo, então cada um de nós recebeu de Deus vários talentos. Então é descobrir qual é o seu talento e fluir nele. E então eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz de participar dessa live ontem com a Lê. E estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma bênção, para mim é uma honra, para mim é valoroso demais estar aqui. É valoroso, é precioso. Porque às vezes eu mesma me pergunto, eu sou uma pessoa que eu pergunto o porquê das coisas, por que eu estou fazendo isso, qual é a minha motivação? E para mim hoje está tão definida, a minha motivação é que há algo dentro de mim que eu carrego e que, vocês já ouviram falar aquela música assim, ó, como é que é? Eu tenho um fogo queimando em meu peito que não dá descanso, é assim, ó, que não me dá descanso. É isso que acontece comigo. Eu tenho um fogo queimando em meu peito que não me dá descanso. É a mensagem do Evangelho. É falar bem de Jesus Cristo. É falar bem do nosso amado. É falar quem Ele é de verdade. E não como nos ensinaram que Ele fosse. Então isso para mim é a maior honra. E isso é a minha vida. Isso é a minha essência. Então... isso aqui para mim é uma bênção, isso aqui para mim não é nem um pouquinho pesado, nem um pouquinho difícil. Eu venho para cá com a maior alegria no coração e sempre oro ao Espírito Santo que eu seja uma carta escrita pelo sangue de Jesus, que eu me manifeste como a carta que eu sou, na verdade, não é que eu seja, eu sou, como você também é. Então que nós possamos nos manifestar como essa carta viva de Cristo, né? Onde nós estivermos, como alguém falou, se expresse. E quando puder falar, fala, mas seja, né? Então nós somos essa carta viva de Cristo, nós somos essa carta viva de Cristo. E nós nos expressamos onde nós estamos,
principalmente para os mais próximos, que são os da nossa casa. E aí nós vamos nos estendendo, né? E quando nós podemos levar a palavra, estamos nós aqui, né? Ontem nós falamos sobre expectativa e o Espírito Santo continua movendo meu coração nessa direção. O título dessa mensagem hoje é esse até, né? Expectativa, bênção ou maldição? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu vejo que para expectativa ela pode ser bênção, mas a expectativa também ela pode ser uma grande maldição na minha e na sua vida. De que maneira? De que maneira a expectativa pode ser bênção e pode ser maldição? Se nós formos olhar, queridas, desde quando, antes mesmo, vamos falar aqui, olha, vamos pegar uma mulher, um casal, eles se casam e ali eles têm um desejo de ter um filho. Desde quando eles têm o desejo de ter um filho, eles começam com as suas expectativas sobre aquele filho que eles terão. Ali eles começam a projetar o sexo, com quem vai se parecer, quanto tempo de casamento que eles vão gerar aquele filho, o que eles vão proporcionar para aquele filho, como é que vai ser a vida daquele filho, o que eles vão ensinar para aquela criança. Ali já começam as expectativas. E naquele momento, os pais, eles projetam sobre aquela vida que ainda nem existiu, que nem existe, os sonhos pessoais deles. Os sonhos e as frustrações também que eles têm. Então, por exemplo, aquele filho que não estudou, aquele pai, aquela mãe que não estudou, muitas vezes eles falam, olha, meu filho vai estudar em tal e tal coisa, meu filho vai fazer tal e tal coisa, meu filho vai viajar. Aqueles pais que não viajaram, meus filhos vão viajar, meus filhos vão ter isso, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo. Então, eles projetam, e como a Milan está colocando aqui, as expectativas estão sempre ligadas às nossas faltas. E é verdade. Então, assim, tudo que é carência para mim, tudo aquilo que... Porque se você pegar, a expectativa ela é como uma bola de neve. Assim, ela vai passando de geração em geração. Eu tenho expectativa sobre os meus filhos, os meus pais tiveram expectativa sobre mim, os meus avós tiveram expectativa sobre os meus pais. Então, de geração em geração, nós vamos transferindo expectativa sobre as pessoas. E aí a gente nem sabe. E o interessante é que a gente nem sabe de onde é que isso veio, por que isso veio, como por que tem que ser assim. Onde é que está escrito que o meu filho tem que fazer tal curso? Onde é que está escrito que meu filho tem que conhecer tais lugares? Onde é que está escrito que a felicidade do meu filho, a plenitude dos meus filhos está ligada a qualquer coisa que seja exterior? Como que eu, um ser humano, posso definir, posso projetar no outro aquilo que eu entendo que é o melhor? Então, se você parar para pensar, expectativa tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Então, quando eu e você projetamos algo sobre alguém, isso fala muito mais a nosso respeito do que a respeito da outra pessoa. E quando colocam expectativa sobre você, isso está falando muito mais sobre a pessoa que pôs a expectativa do que sobre você. E aí, qual é o problema? O problema é que nós, para pertencermos, nós, para nos sentirmos amados, aceitos, nós começamos uma trajetória de suprir expectativas. Então nós perdemos, nós não buscamos a nossa identidade, e quando nós percebemos que a nossa identidade ela não corresponde àquilo que esperam de nós, nós começamos a nos anular. Não é verdade? Nós começamos a nos anular. Então, aquilo que você gostava, se alguém te critica e diga, você gosta disso? Aí isso é desde criança. Não, muitas vezes a gente começa a se travar. Não, eu não gosto disso. Eu não quero isso porque me disseram que não é bom. Então, o meio em que nós vamos sendo reprovados porque não cumprimos expectativas, porque não entramos no padrão que foi pré-estabelecido para nós. Quando nós não entramos nisso, nós nos tornamos inadequados e nós começamos a nos sentir inadequados. E aí, nesse momento
que acontece? Eu começo a querer me tornar outra pessoa. Eu negocio a minha identidade, eu negocio a minha essência e eu começo a tentar me parecer com aquilo que projetaram para mim. E isso é o grande problema, porque o Senhor nos fez únicos. Porque Deus te deu e me deu uma essência. Tem algo que você carrega que ninguém mais carrega. Tem algo que está dentro de você que só existe em você. Então, se nós não cuidamos e não guardamos a nossa essência, nós começamos a aparecer como se fosse um Frankenstein, a cabeça do pai, sabe assim, cada parte parecendo uma pessoa que nos diz que nós deveríamos ser de determinada forma. E aí, o que acontece? Passado um tempo, você já nem se conhece mais. Se eu te perguntar agora, quem é você? Quem é você, Pri? Quem é você, André? Quem é você, Ale? Quem é você? Muitas pessoas aqui, nós teremos dificuldade em responder quem nós somos. Nós teremos que parar e pensar do que você gosta, do que você não gosta, o que você quer para a sua vida, o que você entende como propósito para a sua vida. Muitas vezes nós começamos com essas dificuldades e nós parecemos mesmo uma Frankenstein, como ela está dizendo. Por quê? Porque eu já não sei quem eu sou. Eu olho para mim, eu não me reconheço. Eu olho para mim, eu me sinto inadequada. Eu olho para mim, eu me sinto como um peixe fora da água, como diz o ditado. Eu olho para mim e eu já não sei. Porque são tantas coisas que eu fui pegando do meio, eu não guardei o meu coração, eu não guardei a minha essência. E eu não quero culpar ninguém por isso. Por quê? Porque se esse é um processo que começou desde a infância e nós não tivemos, os nossos pais também não foram treinados para nos ensinar a guardar a nossa essência, a guardar a nossa identidade, a defender a nossa identidade, a fazer com que a nossa identidade ela seja fiel àquilo que ela foi desenhada, àquilo que ela foi projetada. E aí, eu não sei mais quem eu sou no meio da jornada. E aí, quando nós nos convertemos, nós levamos isso. Então, eu sou aquilo que o pastor disse que eu deveria ser. Eu sou o que o irmão espera que eu fosse. Eu entro numa denominação, aí eu procuro falar exatamente o que aquelas pessoas falam. Eu procuro usar os mesmos jargões. Então, eu vou abandonando os jargões que eu usava antigamente no mundo e agora eu começo a usar aqueles novos jargões. E eu começo a falar coisas que as pessoas falam e que eu nem sei o que aquilo significa. Eu paro de avaliar, eu paro de me mover por uma convicção, eu paro de me mover por algo que é a verdade da minha vida. E eu começo a me mover, por exemplo, você quer ver uma coisa? A gente vai orar, muitas vezes você fala assim, eu faço isso em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, eu abençoo em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus. Muitas vezes esse em nome de Jesus se tornou como se uma mandinga, um mantra, algo parecido. Eu não falo aquilo com aquela essência de que eu ali estou falando porque eu recebi a autoridade de Jesus, porque eu recebi o Espírito de Jesus, porque eu recebi a natureza de Jesus, então eu posso falar como em nome de Jesus, porque eu tenho conexão com Ele, porque eu me tornei uma com Ele, e porque eu agora sou semelhante a Ele, porque eu e Ele somos um. Então quando eu falo em nome de Jesus. Eu não preciso dizer em nome de Jesus, mas eu falo em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve dizer, eu estou dizendo que nós devemos pensar o porquê nós estamos dizendo aquilo. Então eu vejo um cuidado do Espírito Santo conosco hoje, quando ele vem nos falar sobre expectativa, porque o Espírito do Senhor, ele está adornando a noiva.
O Espírito do Senhor, ele está adornando a noiva que vai se encontrar com o noivo. É tempo de preparação do vestido nupcial. É tempo de preparação da noiva, como Esther foi preparada para se casar com o rei. Aquilo é uma alegoria do que é hoje. Então, o Espírito de Deus, ele quer levar a Pri ao altar de Cristo, vamos dizer assim, ao altar do casamento. Mas ele quer levar a essência da Andréia, da Pri, de cada um da minha vida, a essência, de fato, quem eu sou, e não de fato quem eu me fiz parecer ser, porque me impuseram, porque me exigiram, porque um meio social projetou isso para minha vida. Então hoje o Espírito de Deus, ele quer nos levar a nos encontrar em Cristo. Por quê? Porque muitas vezes a minha e a sua mente, o meu inconsciente, ele já está todo, como se fosse assim, contaminado pelo ideal e não pelo real. E esse é o problema. O problema é quando eu começo a me mover pela Alessandra idealizada e não pela Alessandra real. Quando eu começo a me mover pelo que se espera da Alessandra e não pelo que de fato ela é. Então hoje, o que é a mensagem que eu quero te passar? Eu quero te passar uma mensagem. A sua alegria, a sua paz, a sua vida, a sua plenitude de vida está em você ser. É tão estranho a gente falar isso, mas ser quem você de fato é. É você amar a sua essência. Não importa se eu não consigo amar a sua essência. Não importa se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o seu filho, o seu colega, seu amigo, seu pastor, não importam. Não importa se as pessoas não amam a sua essência. É você que tem que amar a sua essência em primeiro lugar. Porque quando o Senhor nos projetou, Ele amou a sua essência, Ele projetou a sua essência, quem de fato você é. E isso é que o Espírito de Deus está trabalhando, está tirando os entulhos. O que são os entulhos? Os entulhos é a mentalidade enganosa, é a mentalidade de tentar ser o que eu não sou, é a mentalidade de buscar alguém que não é a minha realidade. Então o Espírito de Deus, ele tem nos separado aqui nesse lugar para nos adornar como noiva, para nos adornar como Cristo quer nos encontrar. Cristo quer te ver, Andréia. Cristo quer ver a Andréia que foi projetada lá na eternidade. Cristo quer ver a Andréia que Ele sonhou, pela qual Ele morreu, pela qual Ele se entregou. E hoje o Senhor está dizendo, olha, eu vim tirar de vocês o medo, porque uma vez eu li um livro muito antigo que ele dizia assim, eu tenho medo de lhe mostrar quem sou e você não gostar de mim. Eu tenho medo de me mostrar como eu sou e você me rejeitar. Eu tenho medo de te falar o que eu penso e você se escandalizar de mim. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo da minha liberdade. Eu tenho medo da minha identidade. Eu tenho medo de te perder quando eu for de verdade quem eu sou. E essa é a doença do século. É o mal da humanidade. Porque eu olho, hoje é muito fácil, porque nós temos as redes sociais, nós nos vemos uns aos outros o tempo todo. Então, a possibilidade de comparação é muito grande. E é lógico que eu posso olhar para você e extrair tanta coisa da sua vida que serve para a minha vida. Mas o que eu extrair de você, eu vou adequar à minha essência, à minha realidade. Eu não vou pegar e falar agora eu quero ser a Andréia. Não. Eu quero sim ter isso que a Andréia tem, mas eu vou pegar isso para a Andréia e vou colocar aqui no que tem a ver com a Alessandra.
Porque o que Jesus quer ver é a Andréia sendo Andréia, a Alessandra sendo Alessandra, a Alê sendo Alê, a Pri sendo Alê, a Pri, cada um sendo quem é em Cristo. E todos cheios de Cristo. Porque Cristo, olha só, gente, pensa isso. Cristo, quando desceu, quando se fez gente, a todo tempo, ele era convocado a se tornar outra pessoa. A todo tempo ele era convocado a deixar a sua identidade, a deixar a sua essência, a deixar o seu propósito para ser aceito pelo meio. Os judeus não aceitavam Jesus como ele era. Eles tinham expectativas de um Jesus idealizado. Eles imaginavam que ia chegar um rei montado num cavalo. Eles não entenderam que esse rei montado no cavalo vai chegar, mas não era naquele momento. Para eles era um escândalo Jesus ter nascido na manjedoura, Jesus ser filho, o rei ser filho de um carpinteiro. Como assim? Criado em Nazaré. Ah, não, de Nazaré não vem nada bom, não. Então Jesus foi muito rejeitado por não atender às expectativas que tinham sobre ele. Mas mesmo assim, ele foi fiel à sua essência. Mesmo assim, suportando críticas, suportando rejeições, suportando desprezos, ele foi fiel. Como que ele foi fiel? Você já parou para pensar? Ele dizia assim, sabe como que ele se comportava? Ou seja, quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Mas se você não me quiser, eis-me aqui. Prossiga a sua jornada, siga o seu caminho. O comportamento de Jesus era assim. Eu sei quem sou. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma comida, fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho um propósito. Eu estou aqui por uma missão. E não é a sua rejeição que vai mudar isso. E não é a sua incredulidade que vai me tirar disso. E não é o seu desprezo, não são as suas críticas. Não é você me chamar de Beelzebu que vai me fazer mudar o meu propósito, sair da minha rota, retroceder na minha jornada. Não é, sabe o que ele dizia? Era assim, olha, lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, Satanás falou, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Não, eu não preciso te provar nada. Você está enganado. Eu não preciso te provar nada, porque eu sei quem eu sou. E se você olhar para mim, se você quiser conhecer a minha essência, você vai entender que eu sou de verdade, quem eu sou de verdade. Você vai compreender que eu sou uma pessoa real, que eu tenho uma identidade, eu tenho uma essência, eu carrego uma glória, eu carrego uma peculiaridade, eu carrego uma essência, eu carrego glória. E talvez eu não sou conforme a sua caixinha projetou. Talvez eu não seja conforme o seu estereótipo religioso queria que eu fosse. Talvez eu não atenda às suas expectativas. Mas quem sabe, se você se permitir me conhecer como eu sou, quem sabe eu tenho algo para acrescentar na sua vida. Quem sabe eu tenho algo para construir na sua vida, para abençoar a sua vida. Mas para que você receba da minha vida, você vai ter que lidar com quem eu de fato sou. E não com quem você queria que eu fosse. Foi assim que Jesus se comportou. Foi assim toda a trajetória de Jesus. Por isso Jesus tinha paz. Por isso Jesus era perdoador. Por isso Jesus era compassivo. Por isso Jesus não precisava de rejeitar as pessoas. Ele não precisava, ele entendia que cada um era um. E cada um dava o que tinha. Ele conseguia entender que aqueles fariseus agiam daquela forma porque era assim que eles tinham sido ensinados. Mas se eles se permitissem, eles conheceriam um caminho sobremodo excelente. Eles conheceriam algo acima do que eles já tinham conhecido até então.
Se você perceber a trajetória de Jesus com seus discípulos, gente, é muito lindo isso. Olha só. Jesus, ele chega, ele se manifesta em terra, em vida, ele é batizado pelo Espírito, ele passa pelo deserto e o ministério dele começa. Ele inicia o ministério. Olha só o que é Jesus, como é lindo, porque hoje esse é o Espírito que Cristo quer nos imprimir, essa é a mentalidade que Cristo quer, porque nós já temos a mente de Cristo, mas agora hoje é o dia da manifestação, de esclarecimento. Jesus, ele poderia ter procurado, como seu discípulo, um escriba, que era um conhecedor da lei, um fariseu, um mestre, um líder de uma sinagoga. Ele poderia ter escolhido isso, uma pessoa letrada, conhecedora da lei. E ali, através daquela pessoa já sabia, aquela pessoa já conhecia a lei, aquela pessoa era culta, aquela pessoa estudada, aquela pessoa tinha as aptidões naturais, que talvez nossos olhos humanos as escolheriam. Mas Jesus não faz isso. Ele vai na beira do mar, pega um pescador rude. Pensa, um pescador naquele tempo, com certeza não tinha estudo, com certeza não sabia não tinha profundidade, porque pensa bem, um pescador, que geralmente o pescador se ocupa? Com a pesca, com o seu sustento. Não é verdade? O pescador, ele tá ali preocupado se vai ter peixe, como é que tá o clima, como é que tá a maré, que lua é, não é verdade? Ele tá preocupado com isso, ele não está preocupado com grandes coisas. E Jesus chama esse tipo de gente para andar com ele. Olha que lindo. Porque Jesus, ele olhou para o ser humano. E sabe esse ser humano que você vê só a pedra bruta? Muitas vezes as pessoas olham para você e veem a pedra bruta. Mas Jesus vê o diamante lapidado. Às vezes as pessoas olham para mim e elas me rejeitam porque elas veem uma pedra bruta. Ah, mas o coração, os olhos de Jesus, eles vão além, eles são para além. E eles veem o diamante lapidado. Às vezes as pessoas têm olhado para você e têm visto só uma pedra bruta, aí elas rejeitam a pedra bruta. E quando elas te dizem que você é uma pedra bruta, o pior é que muitas vezes nós concordamos que nós somos mesmo uma pedra bruta. Não, Jesus viu diamante naqueles homens. Jesus, quando olhou para aqueles homens, ele viu diamantes. E ele entendeu que valia a pena, ele entendeu, ele atribuiu valor àquelas pessoas, ele entendeu que era bom, ele entendeu que valia a pena, que aquelas te compensava trazê-las para perto, compensava abrir, não impor nada sobre elas. Você já leu que Jesus chamou um e falou, ó Pedro, fazer o seguinte, você é um pescador bruto, você é um homem rude, você não tem qualificação para andar comigo. Porque eu tenho toda a sabedoria, todo conhecimento. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma chance. E eu vou te ensinar um monte de coisa. E depois eu vou fazer um teste com você. Se você corresponder às minhas expectativas, então tá bom, você vai ser aprovado para ser meu discípulo. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele trouxe Pedro para perto dele. E ali, a própria essência dele foi alargando as tendas mentais de Pedro. A própria essência de Jesus foi mostrando para Pedro que a vida tem mais que pescar peixe, que a vida que tem mais que ficar em cima de um barco, que a vida é muito mais do que prover sustento. A vida é muito mais do que passar dia e noite dentro de um barco observando lua. Ele foi mostrando, Pedro, você sabia que tem pescas que são mais preciosas do que peixe? Eu quero te ensinar, Pedro. Você já viu, Pedro, tanto que você fica feliz de pescar peixe, mas vou te ensinar algo que você vai pescar e que vai te dar muito mais prazer, que você vai se sentir muito mais pleno, que você vai ter realmente muito mais sentido de vida. Eu vou te ensinar a pescar almas. Eu vou te ensinar a influenciar pessoas com a sua vida, Pedro.
Eu vou te ensinar, Pedro, sabe? Você, Pedro, vai ser um homem que você ainda vai olhar para um paralítico, Pedro. E você, com a sua vida, com a unção que está em você, com o meu poder, com a minha autoridade, com aquilo que você carrega, você vai tirar aquele paralítico daquela condição, aquele mendigo paralítico que ficava ali na porta daquele templo. Vocês acham que quando Jesus chama Pedro, e Pedro vai, Pedro tinha ideia que um dia ele ia andar sobre aquele mar, que até então ele só ficava em cima daquele barco? Ele nunca imaginava que um dia ele ia andar sobre as águas. Ele nunca imaginava que um dia a sombra dele curaria pessoas. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Aquele homem bruto, aquele homem com certeza queimado pelo sol, aquele homem que as roupas eram de qualquer jeito porque ele vivia dentro d'água. Aquele homem com aquele barco de qualquer jeito, porque não era com certeza um maravilhoso barco. Aquele homem não imaginava a essência dele. Porque quando ele levantou aquele paralítico pelo poder de Deus, quando a sombra dele curou, quando ele anunciou, quando ele escreveu as cartas. Gente, vocês imaginam aquele pescador escrevendo as cartas que nós lemos hoje e somos tão abençoados por elas. Não, ninguém acreditaria. Isso é para nos mostrar que Deus tem muito mais para mim, para você, que pode ser que a nossa visão tá tão limitada, só olhando para o barco, só olhando para peixe, só olhando se tá a lua cheia, se é tempo de pescar, se a maré tá alta, se a maré tá baixa, como é que eu vou sustentar isso aqui? Você já imaginou o que Jesus não pode fazer na minha e na sua vida? E que nós demos ouvidos, nós nos permitimos ficar assim. E não acreditamos que coisas tremendas nos aguardam. Meu Deus, isso é maravilhoso, nem eu sabia isso. Se eu contar para você que o Espírito Santo está falando isso comigo agora. Quando eu entrei aqui, eu não tinha ouvido isso do Espírito Santo. Meu Deus. Nós não sabemos o que nos aguarda. Isso é esperança de coisas boas. Você sabe o que é expectativa? Expectativa é você olhar para si mesma e dizer: Andréia, você tem que ser assim. E você é uma frustração para mim porque você não consegue ser assim. Andréia, eu esperava que você tivesse uma fé mais forte. Pri, eu esperava de você, Ale, que você tivesse uma fé mais forte. Eu esperava de você mais constância. Eu esperava, viu, que você orasse mais tempo por dia. Sinceramente, eu esperava. Mas você não me corresponde. Você é uma frustração para mim. Eu esperava que você não tivesse mais crises de tristeza. Eu esperava que você já fosse próspera. Eu esperava que você crescesse mais. Eu esperava que você já fosse uma grande pregadora. Eu esperava que você já estivesse fazendo grandes lives. Eu esperava de você isso. Ou então você olha para os seus pais e diz: eu esperava que vocês me amassem mais. Eu esperava, viu? Vocês deveriam ter cuidado melhor de mim. Vocês deveriam ter me protegido mais. Vocês deveriam ter feito assim, assim, assado. Vocês deveriam ter lutado pelo casamento de vocês. Vocês deveriam ter me dado isso. Vocês deveriam ter cuidado de mim. Vocês deveriam ter me protegido. Se vocês tivessem me protegido, eu não teria passado por essa situação tão pesada que eu passei. Se vocês tivessem feito melhor, se vocês tivessem me proporcionado coisas melhores, talvez eu não estivesse nessa situação que eu estou. E isso são expectativas doentias. Sabe? Você chega dentro de uma igreja e fala: eu esperava que essa estrutura fosse melhor. Eu esperava isso. E as pessoas olham para você e falam: eu esperava que você fosse uma cristã melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Eu esperava mais de você. Essa é a mensagem do mundo. Eu espero
mais de você. Mas não foi assim com Jesus. Jesus nunca disse para Pedro que ele esperava mais de Pedro. Jesus, ele caminhou nos processos de Pedro. E a presença de Jesus curou Pedro. A presença de Jesus curou Pedro. E hoje o Senhor está nos dizendo, com essa história que Jesus trouxe para nós aqui, que o Espírito Santo trouxe para nós. Ele está dizendo, hoje eu quero te transpor de um lugar para outro. Eu quero tirar você da expectativa doentia sobre si mesmo, sobre as pessoas que estavam antes de você e sobre as que estão depois de você. Eu quero te tirar dessa expectativa doentia, tanto as que as pessoas de cumprir, as que as pessoas puseram sobre você, quanto as que você põe sobre as pessoas. Porque não é só você que é vítima de expectativas. Tem pessoas que são vítimas das suas e das minhas expectativas. Tem pessoas que são frustradas porque não atendem às nossas expectativas. Então hoje o Espírito Santo está fazendo uma divisão e dizendo para você e para mim: abandona essas expectativas doentias, essas expectativas idealizadas, fantasiosas, e começa a esperar por coisas reais. Começa a deixar a sua identidade se manifestar. Começa a deixar a sua identidade, o real, se manifestar. Deixa cada um ser cada um. E seja você, você mesmo. Se tiver que perder pessoas, perca. Se tiver que abandonar pessoas, se pessoas tiverem que ir embora da sua vida, porque elas não aceitam quem você é de verdade, Deus as abençoe. Sejam felizes. Mas eu quero ser quem de fato eu sou. Eu quero viver a minha essência. Eu quero como aquele Pedro, eu era aquela pedra bruta. Mas agora nas mãos do Espírito Santo, eu estou sendo lapidada para manifestar quem de fato eu sou, um diamante. E na minha jornada com o Espírito Santo, eu me permito transformar esse diamante, mesmo que pessoas não tenham olhos para enxergá-lo. Eu não estou dizendo aqui que eu serei perfeita, mas eu estou dizendo aqui que eu serei de verdade quem eu sou. Quem eu sou. Tem coisas tremendas nos aguardando. E essa é a alegre expectativa que o Senhor está trazendo hoje para o nosso coração. Essa é a alegre expectativa de manifestar quem de fato eu sou. Expectativa de manifestar a minha identidade, a minha essência e abandonar. Eu decido hoje abandonar a aparência, a idealização. Ainda que isso me custe ser rejeitada, ser criticada, ser deixada para trás. Não tem problema. Pessoas amarão quem você é. Tem pessoas que amam quem você de fato é. Tem pessoas que esperam a manifestação da filha de Deus que você é. Sabe, muitas pessoas aguardavam. Nós mesmos somos abençoados por quem Pedro se manifestou, se revelou. Pelo Filho de Deus que se manifestou em Pedro. Porque nós somos abençoados pelas cartas dele, pela história dele. A nossa fé, quando nós olhamos para aquele Pedro que fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Quando nós olhamos para ele, a nossa fé é ativada. Mas ele teve que se permitir. Ele teve que se permitir, ele teve que se entregar. E assim somos nós hoje. Assim somos nós hoje. O Espírito Santo está aqui para ser a nossa ajuda, para manifestar as filhas e os filhos que somos.
O Espírito Santo está aqui, está aí com você, para cooperar, para lapidar o grande diamante que você é. Não abra mão disso. Não negocie isso por preço nenhum nesse mundo. Hoje, deixe florescer em você a esperança viva. A esperança viva. Ame a pessoa que você é. Ame a pessoa que nasceu do coração de Deus. Ame a pessoa, a essência que você é. E a partir disso, de amar, de valorizar quem você de fato é, libere as pessoas. Libere. Libere pai, libere mãe, libere irmãos, libere marido, filhos, libere amigos, libere pastores, libere patrão, libere empregado, libere quem tiver que liberar agora. Como Pedro. Pedro era um pescador com o pai dele. Ele deixou o barco, ele deixou o pai. E ele seguiu Jesus. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Se contassem para ele o que ele viveria, ele não acreditaria. Se contasse para ele as experiências que ele teria, a compaixão de Jesus que estaria com ele, porque quando ele nega Jesus, é tão forte isso, quando ele nega Jesus, Jesus o restaura. Naquele momento, quando ele chora, sabe qual foi o choro dele? De frustração, de decepção, por ele ter traído Jesus. Mas naquele momento, o olhar de Jesus penetra a Pedro. E ele se sentiu totalmente acusado. Mas ali Jesus estava dizendo, tudo permanece da mesma forma, Pedro. Eu não abri mão de você. Eu permiti que você se visse, que você enfrentasse suas vulnerabilidades, mas não muda nada. Você é meu, você é meu. E hoje o Senhor nos diz, ainda que você esteja lidando com uma grande vulnerabilidade na sua vida, o Senhor está com você. Você continua amada. Você continua amada, você continua aceita. Então agora o Espírito de Deus está tirando dos seus ombros todo o peso e fardo de expectativas. O Espírito Santo hoje está tirando você de condição de sua algoz. Porque quando você se bate com tanta expectativa que você coloca sobre si mesmo, tanta idealização de tanta coisa, você está sendo pior do que as expectativas que outras pessoas colocam sobre você. Hoje o Espírito do Senhor está te dizendo, ainda que suas vulnerabilidades tenham te incomodado tanto, ainda que suas vulnerabilidades tenham te feito sofrer tanto, tem sido para você um motivo de vergonha, eu estou ampliando seus olhares, a sua visão. E eu estou te mostrando além do que os seus olhos naturais podem ver. Eu estou te mostrando a sua essência, o seu valor. Eu estou te mostrando que aos meus olhos, você é uma pérola de grande valor. Aos meus olhos, você é totalmente amada. Aos meus olhos, você é totalmente aceita. E na caminhada comigo, eu segurarei nas suas mãos, mulher samaritana que você já foi. E eu transformarei de tal modo a sua vida que você ganhará uma cidade inteira. Porque você, quando abrir a sua boca para aquela cidade já não verá uma teoria. Aquela cidade se deparará com uma mulher transformada pelo verdadeiro amor. Transformada por aquele que não pôs expectativas idealizadas, mas que pôs esperança
que se manifestasse quem de fato ela era. Queridas, toda a nossa resposta está nisso. Hoje eu te convido a crer contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. A expectativa, a esperança, o quadro mostrava para Abraão que ele jamais geraria aquele filho. Porque quando ele pensava na promessa, ele olhava para o seu corpo e falava, é impossível. Quando ele olhava para aquela mulher dele, ele falava, essa mulher não gera filhos mais. Com certeza, ontem eu disse isso na live, porque o Espírito Santo falou comigo. Se Abraão se fortalecia, se Abraão cuidava da sua fé, é porque a sua fé era tentada a cair. Mas ele cuidava, ele zelava, e contra a esperança, ele cria. Apesar das circunstâncias dizerem para ele que ele jamais geraria um filho, a fé dele dizia, você não vai gerar só um filho, você vai gerar uma multidão de filhos. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Queridas, eu quero dizer a vocês nessa noite. O Jesus que vocês, o Jesus que desceu, o Cristo vivo que desceu, o Verbo vivo de Deus que se fez carne. Ele é real. Ele é real, ele não é idealizado, ele é real. E ele vos ama. E ele as ama, e ele os ama, e ele nos ama, com toda a verdade e essência que ele é. E as nossas limites, e as nossas dores, e as nossas vulnerabilidades, e as nossas derrotas, e as nossas aparentes derrotas, e os nossos aparentes fracassos não impedem. Não impedem. Eu quero te dizer que por mais que você olhe para a sua vida hoje, ou até mesmo as pessoas olhem para você e vejam só uma pedra bruta, há um diamante esperando para se manifestar. Esse diamante é real. Esse diamante é real. Há um processo do Espírito, um processo onde o Espírito Santo disse que te ajudará. Onde o Espírito Santo se comprometeu com você e comigo, se comprometeu a nos auxiliar, se comprometeu a nos transformar, a mudar a nossa mente, a expandir a nossa mente, expandir a nossa visão, até que se manifeste os filhos que nós somos. E eu quero te dizer, não esteja ansioso na jornada, porque a jornada é linda. Eu quero te dizer, a sua jornada é linda. A sua jornada é linda. A sua jornada é linda. Talvez você só está olhando o cansaço que você tem sentido. Mas a jornada de Pedro é linda. Queridos, eu não sei se você se lembra dessa passagem, mas quando Pedro, Jesus morre e aparece para eles, e parece que, meu Deus, eu tenho a impressão que Pedro teve um sentimento assim, meu Deus, Jesus morreu, será que acabou tudo? Será que eu estava apoiado em ilusão? Será que passou tudo? Porque a palavra de Deus fala que Pedro fala, vou pescar. Quando Pedro fala, vou pescar, sinaliza, vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Parece que tudo se perdeu, parece que naquele momento tudo se perdeu. A sensação que Pedro nos passa é que tudo se perdeu. Mas era só a sensação que ele tinha. Porque quando ele volta a pescar e ele lança aquelas redes e não passa uma noite inteira tentando pegar peixe, que é o que ele sabia fazer, e não pega nenhum. O dia amanhece e ele está exausto, mas Jesus está ali na praia esperando por ele. E Jesus fala para ele, Pedro, lança sua rede para aquela direção ali. E eles lançam aquela rede e pegam 153 grandes peixes, de modo que nem dá para carregar.
E ali começa todo um novo processo. Aliás, ali o processo continua. O processo não parou. A morte de Jesus, aquele momento em que Pedro lida com aquela frustração, era só um momento. O processo continuava, a jornada continuava. Pedro se tornaria sim aquele homem que implantaria a igreja, um apóstolo de Cristo, um homem que operaria grandes maravilhas, um homem que foi preso e na prisão ele adorou, na prisão ele louvou, porque agora ele já sabia em quem ele cria, e aquelas cadeias se romperam. Meu Deus, quem diria para aquele pescador que isso aconteceria com ele? Mas isso aconteceu. Então ele estava num processo. Então não meça a sua vida pelo lugar em que você está hoje, pelo estado em que você está hoje. A sua posição é que você é filho, você é filha. A sua posição é que você tem a identidade de Cristo, você tem a mente de Cristo, você já está sentado em regiões celestiais, você é totalmente perdoado, amado. E você tem o Espírito Santo como um selo do cumprimento de uma promessa. E esse Espírito caminha com você, porque ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, ele falará para vocês coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Ele me glorificará, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá a vocês tudo que tem ouvido de mim, o Senhor falou. Ele diz, olha, vocês nem sabem orar, apóstolo Paulo diz, como convém, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, ele intercede por vós, ele caminha com vocês, ele está com vocês para quê? Para manifestar o diamante. Mas cada dia é importante, porque cada dia é uma possibilidade, é uma oportunidade de você conhecer mais o seu amado, de você conhecer mais quem atribuiu a você o maior valor, quem atribuiu a você a maior honra, a maior dignidade, como ninguém nesse mundo fez. E não é porque não quiseram fazer, é porque não tinham a dimensão, não tem a capacidade de te amar como Cristo te ama, como Ele te amou e como Ele ainda te ama. Então hoje você está totalmente auxiliada e cada dia é importante, cada momento é importante, cada etapa é importante, cada parte desse processo é importante. Porque está manifestando quem você de fato é. Então não tenha medo, não fuja, não mascare, não tente ser quem você não é. Mas se veja como Pedro, ali eu estou num processo e vai se manifestar, porque eu já sou, eu não estou tentando ser. Eu já sou, eu não estou tentando, eu não estou montando, idealizando ninguém. Não, eu estou num processo com o Espírito Santo, de manifestar a filha, o filho que nós somos. Eu sei que nós estamos encerrando. E eu quero hoje te entregar essa esperança viva. Eu quero em nome de Jesus mesmo, porque eu estou falando em nome dele, que caia toda expectativa falsa, pesada, enganosa sobre a sua vida. Que toda idealização que puseram sobre você, o que você pôs sobre alguém, que isso caia da sua vida, que isso caia de você, que isso caia, que seus olhos se abram, que você veja além do que seus olhos naturais estão vendo. E que você tenha essa graça de, nesse processo, amar o processo. Amar quem está com você nesse processo. Se permitir manifestar quem você de fato é. Não tenha medo de críticas. Não tenha medo de rejeição. Jesus não teve. Jesus suportou tudo. Não tenha medo. Você não está só. Pessoas não gostarão. Pessoas rejeitarão. Tá tudo certo. Libere as pessoas também. Deixe cada um ser quem é. Sabe? Deixe cada um ser quem é. Deixa cada um. Sabe? Receba de cada um que cada um pode te dar.
Não cobre 1 milhão de quem só tem 10 reais. Não cobre 100 reais de quem só tem 10 centavos. Não cobre. Não cobre. Libere, seja um libertador de almas como Jesus é. Seja um libertador de almas. Seja um libertador de almas. Sem palavras, sem imposição. Tão somente. O milagre é tão grande que quando você se permite ser transformada, manifestar, quando você se permite passar pela metanoia, pela metamorfose, isso passa a fazer parte da sua vida de tal modo que você não quer prender ninguém. Porque quem é livre odeia a prisão. E porque ele odeia a prisão, ele também não quer pôr ninguém em prisão. Então hoje, sabe, quem já sofreu tanto com expectativas, quem já sofreu tanto o peso das expectativas, não quer prender ninguém. Deixa cada um ser cada um. Sabe, o que você mais busca, você já tem. O que você mais precisa, você já tem. O que você mais anseia e deseja, que é ser amado, que é pertencer, que é ser validado, que é ser aceito, que é ser reconhecido, que é ser aprovado, que é ser importante, é ser relevante, ser significante. Você já tem um nível máximo disso. Por isso você já pode, eu quero te contar um segredo, você já pode receber o que cada um tem para te dar. Sabe por quê? É lógico que você não vai receber tudo, tem coisas que você não vai receber. Mas você já pode receber o afeto, por exemplo, de um pai que é bruto, às vezes na maneira de te tratar, mas que você consiga perceber o amor, consiga perceber que aquela pessoa é aquilo que ela tem para te dar. Não é que você vai se tornar um mendigo, mas você vai mudar a sua fonte. A sua fonte não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu pai, o seu amigo. A sua fonte é o Espírito Santo que está dentro de você. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, você é uma pessoa que transborda. Por isso, você é uma pessoa que sacia. Por isso, você sabe o que é a sua vida agora? Você não tem mais por que se esconder, porque o Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas. Então, agora você é ajudado pelo Espírito. Está acabando o nosso tempo. Você é ajudado pelo Espírito, e de tal forma você é abastecido pelo Espírito, e de tal forma você é cheio do Espírito, e você é pleno no Espírito, que agora você olha para cada um e fala, tá tudo certo. Você não precisa mais morrer para me pagar 1 milhão. Pode, sim, você tem 10 reais, sim, tá bom, é isso mesmo. Eu queria comer um banquete, mas você tem só um café para me oferecer. Eu vou sentar com você e vou tomar esse café. Eu queria que você preparasse para mim uma grande festa. Eu queria. Mas você só está preparando para mim esse café aqui. Eu vou tomar esse café com alegria. Porque eu tenho um banquete. Eu tenho um banquete que me sustenta, que me supre. Então por que eu vou cobrar de você se você não tem condições de me oferecer esse banquete? Isso faz toda a diferença. Esse é o poder de Cristo. Cristo é real. Cristo é muito além, queridos, de ensinar alguém a pescar um peixe. Apesar de que ele tem peixe, se lembra? Ele falou, pesca ali, Pedro. E Pedro pescou e pegou muitos peixes. Ele tem tudo para você e para mim. Toda a prosperidade do mundo. Ele já nos deu. E é tempo de manifestação. É o melhor tempo da sua vida. Tempo de manifestação. Fica no seu amado, fica com ele, cheio dele. Um grande beijo, porque nós temos só 20 segundos. Quinta-feira, com a graça de Deus, nós estaremos aqui, liberando mais, ouvindo mais e recebendo mais do Espírito Santo. Beijo, estamos juntas, viu? Conta comigo na jornada. Beijo, beijo.